Bem, boa tarde, pessoal. Dando início à nossa reunião do Laboratório Interdisciplinar de Estudo das Religiões. Hoje é a nossa segunda reunião a respeito do livro do Michel Vauvel, Ideologias e Mentalidades, a parte 3, que nós vamos discutir é a questão popular e, em especial, esse capítulo, né, que é o capítulo da religião popular. Então, como sempre, lembrando, né, não é aula, a gente tem que debater a partir das nossas leituras, das críticas que nós fizemos ao texto, né, já numa análise mais crítica também do autor. Nós já temos uma ideia dos pressupostos que ele parte por conta do debate que nós fizemos na última reunião, né? Então, aqui agora é a gente retirar o melhor que nós pudermos aí dessa discussão que ele traz sobre religião popular, que é um tema geral que nos interessa muito, especialmente, né? Tem muitos de nós aqui que trabalham ou diretamente ou indiretamente com questões que conectam aí a experiência da religião nas classes populares ou da religiosidade, como queiram, né? Nos grupos populares, mas nas classes populares mesmo, como trabalhadores, né? Então, a gente pensa os aspectos de classe, mas pensa sempre ali dentro daquela forte dialética entre todos os elementos que perpassam as questões da experiência, da vivência. Travou. Travou? Travou um pouco. Voltou. Travou mesmo. Voltou, não posso ligar a câmera, gente. Tem que ficar sem câmera. Tá certo, sem problema. Onde eu estava? Enfim. Classe, grupos populares, os trabalhadores, né? Essa categoria de trabalho também ela é bastante ampla. Então, de fato, é aquela religiosidade que está fora está fora não, né? Ela dialoga, mas ela não diretamente é a experiência das elites em relação a essa religião ou dessa religiosidade, apesar de também há um movimento aí. Então, vamos começar. Eu gostaria que um de vocês começasse, não eu, que nem da outra vez. Então, quem quiser já puxar o fio, é só levantar a mãozinha ou o microfone. Pessoas? Oi, Tina. A Tina chegou depois. Boa tarde, bem-vinda. César Leandro. Tá certo, né? Tudo bem, assim, para a imposição, mas, enfim. Então, esse texto, no caso, eu acho que ele também, em específico, né, o texto da religiosidade popular, melhor, a terceira parte completa, né, reflete também algo que a gente já tinha abordado na reunião passada, né, que esses textos eles estão, de certa forma, alinhados com o próprio contexto, né, dos debates historiográficos da época. Então, a impressão que eu tive é que quando essa parte, né, que ele menciona sobre o redescobrimento, né, por assim dizer, né, sobre os estudos relacionados à religião popular, está ligado a toda essa questão do redescobrimento do popular para a historiografia, né, mais em específico para a historiografia marxista, da década de 60, 70, por aí. E, de início, né, ele busca, em parte, ao mesmo tempo, apresentar um debate, uma revisão historiográfica, né, sobre os diferentes conceitos, né, que ele entende que é defendido, né, na época como o que seria essa religiosidade popular, né, porque ele deixa bem claro, né, que esse campo já era explorado anteriormente, né, por antropólogos, folcloristas, e que para os historiadores, né, isso se tornou um campo novo.
Então, tipo, aí ele começa a mencionar alguns, algumas ideias, né? Ele passa pelo Robert Madronsi, Mudro, aí ele passa por Mudro, né? Ele dialoga menciona também essa questão da a relação entre cristianismo e cultura popular em Gramsci. Passa também, né, por uma perspectiva mais do Delano também, ele menciona, e ele destaca, né, é um ponto assim que eu achei interessante ainda, porque querendo ou não, a gente sempre, quando eu estou lendo um texto, né, apesar de não ter muito a ver com a temática, né, com a temática que eu pesquiso, eu sempre, eu sempre consegui tentar, no caso, fazer essa comparação, certo? O que relacionado com o que eu estou buscando pesquisar, né, analisar, eu posso tirar de contribuição desse texto, certo? Eu gostei, numa parte, assim, quando ele está falando exatamente ainda sobre a ideia de religiosidade popular do Mudro, né? Ele disse que por Mudro existe três, ele define essa a religião, se por assim dizer, em três categorias, né? Que seria essas piedades de elite, na página 160, né? Que seria essas piedades de elite, as religiões dos grupos urbanos e as religiões do mundo rural, né? E, assim, para alguns autores, né? Eu já me deparei com isso. Eles não gostam de usar o termo religião popular, certo, né? Alguns chegam até a utilizar a religião camponesa, religiosidade rural, né? Mas, assim, o que me chamou a atenção nesse texto, foi quando ele menciona, em um dado momento, ele menciona que estudar uma religiosidade, né? Ou uma expressão religiosa, né? Dita-se por assim, de dominante, sem levar em consideração as suas ramificações, né, as suas outras formas de expressões, e não passa em estudar ela enquanto objeto de socialização, né, com determinados grupos sociais. Isso me chamou muita atenção e me alertou, né, com relação à pesquisa, né, que eu estou atualmente interessado a desenvolver, pois eu encontrei muitos indícios, elementos de representação, ou no caso, reflexos, né, desses embates entre católicos e protestantes dentro da cultura popular, certo? Assim, por meio de literatura de cordel, por meio de músicas de roda, né, músicas infantis, que eram cantadas no período, que servia como e também por causa a partir de determinados termos, né, termos que eram utilizados na época. Então isso me chamou a atenção, talvez, que seria interessante analisar esse tipo de impacto, né, de como esses grupos, né, que que são marcados por por assim, uma flexibilidade litúrgica, né? Que em um dado momento, né, tem um autor, né, que classifica a religiosidade popular como uma forma alternativa de se alcançar o sagrado, certo? Sem toda essa burocracia, né? Toda a burocracia que se tem dentro da, da religião dita como oficial, que ele determina como uma religião imposta, certo? Né, que é uma religião dominante, que seria uma religião imposta. Esses grupos, né, utilizam, né, e ressignifica determinados elementos de acordo com as suas próprias realidades. Né? Então, isso me chamou muito a atenção, né, e, no caso,
me permitiu fazer esse paralelo. Acho que só. Alguém mais quer falar alguma coisa? Espero que sim. Oi, pessoal, boa tarde. Continuando com o raciocínio do César, tem uma parte, eu estou tentando até voltar aqui para as anotações que eu fiz, que ele faz uma crítica ao dizer que a dialética de elite e povo, ela não dá conta, basicamente é isso, ela não dá conta da discussão a respeito do que seria, do que é a religiosidade popular, o que é a religião popular, e que essa discussão entre elite e povo parece um tanto caricata, né? Eu, lendo esse texto, eu só consegui pensar também em muito do que o Thompson fala sobre como o termo cultura popular, ele é um termo genérico e não dá conta, né, de abarcar tudo o que seria a cultura popular. E aí, fazendo a leitura dessa parte do Volvelli, da discussão que o Volvelli traz sobre a religião popular, eu acho muito massa, porque ele faz essa crítica sobre uma dialética elite e povo, que não dá conta de discutir sobre essa questão da religiosidade popular. Aí ele avança um pouco mais e fala de como, quando os folcloristas, eles se apropriam do tema da religião, né? E aí é como se fragmentos dessa religião popular, é como se houvessem fragmentos da religião popular cristalizados e ficassem buscando as origens. E aí ele questiona sobre essa busca das origens. Isso na página 163. Calcar o peso da história sobre a noção de religião popular acarretará, inevitavelmente, contestar os bons fundamentos da enquete sobre as origens. E aí ele vem traçando uma discussão do que seria essa busca sobre as origens, e eu acredito, pelo que eu pude perceber, que essa busca incessante pelas origens não dá conta de discutir o que seria a religiosidade popular, porque, ao mesmo tempo, né, é como se os grupos vivessem em função de... Isso já é uma interpretação minha, né? Vivessem em função, não os grupos, mas quem pesquisa tivesse em função de identificar as sobrevivências de origem, o que realmente é puro. Aí lembra muito o debate que os folcloristas aqui fazem no século XX, né, no Brasil. Tem um pouquinho mais adiante, aí ele cita os autores, né, que se debruçam sobre esse tema, o tema das religiões populares. Fala do Bakhtin, fala do Leroy Ladurie. Eu fiz outros apontamentos, mas eu preciso encontrar aqui. Enfim, ele vai fazendo essas críticas, porque ele critica todo mundo. Por enquanto é só. Daqui a pouco eu volto comentando mais algumas coisas. Assim, entrando assim, me intrometendo, pegando uma fala aí da Lila, que eu chamei, que eu achei interessante, que eu tinha me lembrado de algo. Mas quando ela mencionou isso, eu lembrei, de fato. É que é dentro ainda desse debate, né, sobre a dialética entre elite e popular, né? Se eu não me engano, inclusive é um livro ainda que eu preciso terminar de ler. O Peter Burke, né, tem um livro que ele aborda exatamente a cultura popular lá na Europa, para lá no período moderno. Se eu não me engano, ele utiliza esse diálogo, né, esse diálogo entre cultura popular e cultura de elite, mas só que ele deixa bem claro que toda a cultura de elite é cultura popular, entendeu? Que foi reapropriada e foi reinsignificada. Então para ele utiliza esse termo, certo, mas ele parte dentro desse pressuposto que há
reapropriação né, de alguns elementos, né, porque querendo ou não, a cultura popular, que é algo aqui que ele menciona, né, que durante o período do iluminismo, a cultura popular e a religião popular, né, começou a ser um objeto de interesse dos iluministas lá no século XVIII, por ser considerado algo exótico, né, algo que fugia às regras que era visto, né, para aqueles indivíduos como regras de sociedade, né, de civilização. Mas só que ao mesmo tempo a gente pode encontrar alguns elementos, né, tanto de cultura de elite dentro da cultura popular, como da cultura popular dentro da elite, né? Inclusive, o Peter Butler até menciona a questão dos cordéis, né? Os cordéis como, no caso, os cordéis europeus, lógico, né? Tipo, como um desses elementos. Acho que só. Era isso, né? Assim, o apontamento que eu queria fazer. Pois dessa discussão que vocês estão fazendo aí, é interessante lembrar, porque, na verdade, ele vai citando, como vocês mencionaram, né, Lili César, vários autores e contrapondo aí as perspectivas, mas ele fecha com Ginsburg nesse momento, né? Vamos lembrar que esse texto, gente, ele é de 1976. Então, a galera está muito no impulso da pegada dessa produção e muita coisa assim está rolando ainda. Inclusive, essa discussão que o César fala do Peter Burke, o Peter Burke ele entra num debate forte com Ginsburg em relação à análise que faz da circularidade dentro dessa relação, né, do que você está chamando aí, e que de fato é a dialética entre essa cultura popular e cultura de elites, nesses livrinhos que você está mencionando, que é a coleção dos livrinhos azuis, né, tem um nome aí em francês específico, que eram tipo panfletinhos e livrinhos feitos de maneira, uma brochurinha bem assim, um papel bem barato, né, que circulava bastante, com romances de cavalaria, histórias, e que dava condições, a galera, quem era letrado, comprava, né, ou ouvia, né, esses livrinhos, essas histórias lidas coletivamente, e aí você tem uma reelaboração daquilo próprio, uma reapropriação e tal. E tem um debate que é bem interessante entre o Peter Burke e o Ginsburg a respeito disso, que foi publicado num livro do Rafael Samuel, que era um dos historiadores dessa chamada escola marxista inglesa, num evento que eles fizeram aí nesse período, né, final dos anos 70, início dos anos 80, e eu acho que eu tenho isso ainda, uma xerox em algum lugar, que é uma coletânea exatamente sobre cultura popular, né, debates de produção a respeito da cultura popular. Porque se a gente for, a grosso modo, resumir ou tentar sintetizar a grande questão aí, talvez dá para a gente perceber que por um lado, né, uma perspectiva que faz esse engessamento da cultura popular como algo recebido de cima para baixo, sem crítica, ou que é deturpado ao longo do tempo, porque como, né, os pobres, os iletrados, eles são ignorantes, eles recebem a fé, ou recebem seja o que for, né, dessa cultura, e mastiga ela de tal forma para ficar fragmentada, para ser palatável, e muda o negócio todo, né? Por outro lado, quando você tem, lá no século XIX, a tentativa de resgatar algo dessas origens, como vocês estavam mencionando, ou o que representava originalmente a nacionalidade, né, a alma, o espírito da nação, o espírito do povo, começa-se a romantizar um tanto do que é essa vida rural, né, bem ali no processo de urbanização, de industrialização. Esse campo, essa vida bucólica e tudo aquilo que vai representar nos costumes populares, nas danças, nos chamados folguedos, né? E como se aquilo tudo fizesse parte de um mundo que estava
destinado ao esquecimento, à finitude, né, um avanço da secularização, um avanço da industrialização, da urbanização, etc. Né? Então, realmente, assim, dá para a gente pegar, dá para a gente perceber como que é só mesmo aí nesse período dos anos 70, 60, 70, 80, né, que aí vai se inverter bastante a chave, você vai ter uma leitura dialética melhor trabalhada a partir daí, né. E várias coisas também me chamaram a atenção, eu também fiquei pensando um pouco nas produções nossas, naquilo que a gente já tem trabalhado, e eu não sei se a minha câmera vai aguentar, mas eu vou abrir aqui só para mostrar para vocês. Eu acabei selecionando, eu queria mostrar, queria muito que a Vitória estivesse aqui. Vitória, se você for ver essa reunião depois, viu, fique o puxão de orelha aqui público, porque seria bom se você estivesse aqui para debater. Esse livrinho aqui, Episcopado Brasileiro, frente ao catolicismo popular, do Riolando Aze, é um materialzinho feito como material de formação teológica. Então, você percebe como que os católicos, né, pelo menos aqueles conectados aí com o chamado cristianismo da libertação, estão atentos a essa discussão exatamente por conta do movimento, em torno mesmo dos movimentos populares, movimentos sociais, né, os movimentos de luta política. E aí, a crítica que eles vão fazer sobre a forma que até então a Igreja Católica lidava com esse chamado catolicismo popular, né, que era, a partir do 19, no mínimo, o Brasil estava posto em xeque, né. E aí eu resgatei também, gente, isso aqui a Lívia vai achar lindo. Gonçalves Fernandes, Xangôs no Nordeste, edição de 37, gente, isso aqui é um dos livros que eu tenho mais apego, assim, como obra rara, porque esse livro do Gonçalves Fernandes, Xangôs no Nordeste, investigações sobre cultos negro-fetichistas do Recife, é o famoso livro que o Ulisses Rafael vai trabalhar, mas ele faz exatamente nessa perspectiva folclorística, né, pegar o que seria reminiscências do Xangô. Olha que linda essa foto. Que um Ayala Orixá, que ele dá, né, a referência, Ayala Orixá Maria, filha da Baiana do Pina, filhada de Ogum. Então, ao mesmo tempo que é uma etnografia dos cultos, e ele recolhe cantigas, recolhe inclusive com como é que chama, que as cifras da música, né, para poder resgatar. Você tem um trabalho interessante, porque acaba fazendo esse registro, né, mas se a gente for ler os pressupostos que ele tá colocando aqui, de fato são pressupostos de um engessamento muito grande dessa religião, quase como uma condenação a um fim mais ou menos previsto, né, de uma mudança que afeta profundamente o que teria de originalidade dessa religião africana no Brasil. E isso, é lógico, ele não era o único a fazer isso, vários outros nos anos 30 fizeram. E dele também tem esse aqui, o Folclore Mágico do Nordeste, que pega, né, pois é, esse aqui eu comprei na época do doutorado no sebo, né, usos, costumes, crenças e ofícios mágicos das populações nordestinas, também com essa mesma pegada. Então, acaba que a gente, na história, como nós demoramos para lidar com esses temas de uma maneira profissional, o flerte, a aproximação aí com a antropologia, a etnologia, mais ou menos deixou o pessoal dependente de um certo modo, não sei, talvez eu esteja enganada, mas é a minha impressão, sobre os métodos de tratamento disso, os métodos de tratamento dos problemas, das questões em torno da cultura da religião popular, chamada religião popular. E a gente percebe que o Volvelli está bastante preocupado em dar a abordagem historiográfica, a abordagem histórica. Então, como a gente vai trabalhar metodologicamente como história? Então, vocês veem que ele fica lá um tempo no texto, falando sobre as fontes, falando sobre os diferentes
trabalhos que foram feitos ou que estão começando a ser feitos, e vejo o que a gente pode pegar dessa fonte X, fonte tal, papapá, e ainda está fechado lá naquele universo, né, praticamente é a França, né, que é o foco, né, mas esse trato com a fonte, que talvez seja uma das maiores contribuições dos análises, né, para a gente, acaba, acho que, abrindo pontos interessantes de pensar possibilidades de estudo para nós. Agora, uma coisa que o César falou que eu fiquei pensando, quando você estava falando, Cezinha, sobre a questão da socialização. Então, talvez é isso, muitas vezes os nossos trabalhos ou algumas análises, elas vão olhar para a religiosidade popular, para essa chamada religião popular, e ver nela somente esses elementos aí de sociabilidade, elementos em torno de uma perspectiva de vida, de ajuda mútua, de auto-organização, aquela coisa, né, que tem certos vislumbres, assim, meio de ideal, né, de comunidade, de, quem sabe, retorno aí, né, a um cristianismo primitivo, ou de construção de uma sociedade socialista. Você tem, assim, alguns elementos que perpassam as perspectivas, que são complicadas. E mesmo, às vezes, falando em termos de devoção, aí usa-se esse termo, né, devoção, ou a fé, fica ainda muito uma coisa de uma fé ingênua, de algo assim, fora da ortodoxia, e como se não houvesse uma razão ali naquelas relações, porque insistem muito nesse aspecto do eixo mágico, né, das relações do chamado, a partir de Weber, né, do tomar lá da cá, muito concretas, assim, no sentido de que os santos participam, ou os orixás, ou as entidades, ou todos os rituais, etc., teriam muito a ver com essa materialidade da vida, do aqui e agora, e, por vezes, ficam um pouco distanciados dessas concepções mais em torno, de fato, da experiência de fé. Mas, enfim, talvez seja das leituras que eu fiz e de uma compreensão um pouco superficial do tema. Por que ele fecha com Ginsburg, né? Por que o Vovelli fecha ali com Ginsburg? Ele fala lá no texto, em algum momento, que a perspectiva do Ginsburg é aquela que traz a plasticidade real da religião popular. É mais ou menos esse termo que ele usa. Quer dizer, seria uma concepção que permite ver esse movimento, 167, né? Permite ver esse movimento de transformação histórica, no sentido das mudanças e das comunidades, do imbricamento, né, dessa circularidade, como Ginsburg gosta de falar, né, entre diferentes grupos sociais. Desculpa o barulho, gente, aqui é um inferno essa minha rua e aqui tem um prédio comercial do lado. Então, o historiador acaba vendo nessa possibilidade de enxergar o movimento, né, é isso que ele diz lá e chama atenção, né, porque para a gente interessa esse movimento, a gente quer ver o movimento, a gente quer perceber no estudo, então, dessa, quem não gosta, né, dessa religiosidade, um movimento histórico. E aí ele vai citar os andarilhos do bem, né, os Benandanti, que é bem gostosinho de ler, e o Queijos Vermes. Tem muito chamego nessa edição aqui, porque ela não existe mais, essa edição, essa capa bonita. Os andarilhos é muito legal de ler, e o Queijos Vermes também. Então, assim, eu fiquei pensando também, por exemplo, quando eu trabalhei aquele tema da lenda da Santa Fugitiva, de Anadia, Nossa Senhora da Piedade, e a construção que você tem ali de uma certa identidade local, né, configurada na identidade católica ou na identidade indígena ou quilombola, né? E, de fato, assim, é possível perceber na configuração dessas historinhas, dessas lendas, um movimento, né, de aproximações e distanciamentos.
E eu lembrei também vocês sabem que o Che Guevara, ele é santo, né? Na Colômbia ou na Bolívia. Tem o Santo Ernestito. Não sei se vocês já viram, já que ele foi morto e a imagem que circulou, sim, a imagem que circulou dele parecia como se fosse Jesus Cristo. Aí ele foi considerado pelos camponeses lá de Santo Ernesto. Ernesto de la Higuera, né? Ele virou santo na Bolívia, o Santo Ernestito. E é interessante você ver a rapidez com que isso aconteceu. Quase que ele foi, como dizem, né, no catolicismo, santo súbito, né? A pessoa morre e aí tem aquela aclamação popular que transforma ele em santo, né? Eu vou deixar aqui o link para vocês darem uma olhada no Santo Ernestito, quem quiser ver. Essa história eu acho que tem, inclusive, uma das biografias mais importantes do Che Guevara, do Anderson. Ele conta um pouco disso também, dessa transformação. Pô, não é, eu acho que esse aqui. Ou é. Enfim, tem uma cara do Bolsonaro ali no meio que não era para aparecer. Né? Acho que tem outro. Outras reportagens vocês encontram. Né? E aí vão dizer que ele faz milagre, né? Tinha um santo muito milagroso, tínhamos safras ruins nos últimos anos, mas nesse ano pedimos a alma dele e acolhemos muita batata, trigo, milho. Então, Santo Ernestito está aí. Não consegue fazer a revolução, mas né, ele se torna, entra aí na memória popular. Né? Então, você vê que é interessante a gente pensar quais são esses elementos que ficam, né, que podem ser, ou oferecem essa plasticidade que ele fala, que daria a possibilidade da gente ter essa observação. Que sarcasmo, Cezinha. Só por conta da Revolução, imagina, não é tristeza. Quem dera se eu rezasse para o Santo Ernestito e já desse a Revolução assim, tipo, seria lindo. Mas, infelizmente, é nós para poder fazer, não vai ser ele, não. Enfim, gente, estou viajando já aqui na maionese. Falem mais, por favor, porque a gente precisa, eu acho que, avançar. Comentários? Eu acho, olha, voltando aqui. Então, estão me escutando, né? Dá Sim, para me estamos. escutar? Tá, sim. Estamos. Então, eu acho que outro ponto interessante, né, que foi algo assim que a senhora já mencionou, né, e que também tinha me chamado a minha atenção, são dois tópicos que ele menciona, né? Primeiro é a questão da dificuldade às fontes, né? E segundo é sobre a questão de trabalhar com silêncios. Né? Sobre a dificuldade das fontes, ele traz de novo, né, todas essas contribuições, né, dos folcloristas, dos etnólogos, né, relacionado ao campo, ao como, né, se pesquisar a, a cultura popular e a religiosidade popular. E então aí ele menciona que a contribuição dentro da história oral, né, de desses indivíduos recolherem essas crenças e documentarem elas, entendeu? Outro ponto que eles mencionam, né, que ele menciona também, é a presença dessa religião popular dentro das fontes tradicionais, né? Aí ele menciona como exemplo as visitas pastorais. No caso, Sim. que seria até uma dica, no caso, né, ele dá uma dica assim para tentar entender, né, as estratégias adotadas, né, pela a religião imposta para tentar combater essas é,
essas práticas religiosas que fugiam, né, à regra, né, eu vou colocar assim. E também, né, porque traz o ponto negativo, né, em relação a isso, talvez seria porque traz uma visão pejorativa, certo? Dessa religiosidade. Aí, outra fonte, né, que ele destaca também, né, que seria essas fontes de repressão, que eu coloquei reticência aqui. Aí, então, eu associei, talvez o Jadson possa falar também, que talvez essas fontes de repressão possam ser as documentações produzidas... Eu, Oi? eu que travei Ah, aqui, tá. querido, pode falar. Sim, que talvez pudesse ser relacionada à Inquisição, essas fontes de repreensão, né? É, Pronto, aí ele menciona já novamente essa redescoberta, né, pelos iluministas, que foi algo já que eu já tinha mencionado. Menciona talvez algumas possibilidades de pesquisa também, de estudos, relacionado ao estudo das peregrinações religiosas, né, o estudo de festas, o estudo de romarias. É, ele menciona um autor, o professor do Bronde, que ele trabalha, né, relacionado a isso, né? Menciona também essa questão dos ex-votos, né? É assim que se pronuncia, ex-votos. Ex-votos. Isso, né? Ex-votos não, né? Ex-votos. Ex-votos. Pronto. Aí ele menciona nessa questão dos. Inclusive, eu me lembro que teve uma professora, acho que foi no encontro o único encontro da BHR que eu fui, lá em Recife. A professora Suzana Brandão, ela apresentou um trabalho lá que ela estava trabalhando com ex-votos. Ela, no caso, lá em uma capela, eu acho que é uma capela lá de Recife, que é marcada pela religiosidade popular, onde os devotos deixavam uns bilhetinhos fazendo pedidos a um santo. Então, ela trabalhou com esses bilhetinhos, entendeu? É, e, é, e em relação ao silêncio, né, aos silêncios, né, que é o outro tópico, eu, eu achei interessante quando ele disse que, em relação à religião popular, há dois tipos de silêncios, né, que são os silêncios interessados e, e o que ele denomina como silêncios impostos, entendeu? Que no caso que seriam, que seriam impostos, né, pela sociedade. E, no caso, ele traz isso, a questão relacionada também às festas, né? Que querendo ou não, é um tema de pesquisa dele, né? Também do Volvo, ele trabalha com essa questão das festas. Acho que só, por enquanto. Pois sim, dos silêncios, né? Porque esse silêncio das fontes de repressão, a gente entende o olhar enviesado, acusador, vamos dizer assim, muito interessado, né, de quem escreveu a fonte, de quem produziu as fontes, né? Sobre as fontes de Inquisição, o Jadson, ele deu uma aula para a turma do PLE semestre passado, que foi muito bacana, debatendo aí a questão da construção, da leitura dessas fontes de Inquisição. Se o Jadson quiser dar uma palhinha, viu, Jadson? Fala aí. E tem um apagamento, né? O apagamento de memórias de fato, quando a gente sabe, principalmente nessa documentação eclesiástica, quando não aparece, né? Aqueles sujeitos todos que não aparecem, ou quando aparecem como bloco, né? Homogeneizado, sem especificidade, né? E às vezes a gente se deixa levar também e não percebe no detalhe das fontes que a gente está analisando. Talvez a falta do exercício de trabalhar com fontes específicas, assim. Nos jornais,
eu quase não mexi com exatamente parte das memórias, das narrativas que eram apresentadas lá na fé cristã, que eu acho que eu cheguei até a mencionar isso quando a gente discutiu o Imprensa Católica aqui o ano passado, né? Porque, com certeza, se pegasse só as cartas, as memórias, a forma como o pessoal falava do passado, ainda do período do Império, ou quando estavam falando a respeito do demônio, de milagres, de aparições de santo, com uma intenção do jornal de ser aquela reforço da fé, demonstrativo da fé, criminalização das que eles chamavam de superstições, né? Mas tenho certeza que não daria para aprofundar muito, muito mais do que o pouquinho que eu arranhei daquilo, né? E essa presença do diabo nesse universo popular e essas diferentes faces e ações que o demônio, né, os seus servos aí atuam, é muito interessante, porque é aquilo, né, contrapõe, ao mesmo tempo faz parte, e você chega ao momento que parece que não existiria aquela religião sem a presença do demônio, né, ali. Então dá muita coisa, assim, para repensar, pensar um pouquinho melhor. Eu acho que, quando eu penso um pouco no debate lá que eu fiz da Santa Fugitiva, ou mesmo nessa discussão a partir da imprensa, da construção das memórias, daria para puxar muito mais coisa aí, se tivesse fôlego para retomar os debates, né? E como eu queria que a Vitória estivesse aqui para ela poder falar um pouco dessa construção do que ela está trabalhando lá no Quilombo do Lunga, porque a passagem de uma religiosidade, que é a religiosidade afro-brasileira, para essa outra religiosidade popular, católica ou cristã, que está imbricada ali, tem umas sutilezas muito grandes, assim, que para pegar um pouco e captar esses movimentos, é preciso conhecer um tanto, né? De fato, é preciso de um trabalho um pouco mais etnográfico, de mapear bem como que expressam, que são expressos, né, os sentimentos, como que isso é construído no universo familiar, mas também no coletivo, das falas, das memórias a respeito sobre aquela festa, né, aquela prática. Aí eu lembrei também do trabalho da Hélida com as irmandades religiosas, né, e como seria interessante se a gente, de fato, tivesse as atas para poder ler com melhor, né, esse movimento de debate interno sobre aquelas devoções, né? A devoção dos santos, né? Ele vai mencionar muito ali como Nossa Senhora do Rosário vai ocupando os espaços e faz parte de uma cultura já de um catolicismo reformado. Enfim, é muita coisa que passa pela cabeça e precisa de foco. Jadson, Fabrícia, Tina, não querem fazer comentários também? Isso, Jadson. Fala, companheiro. Vou pegar o bonde andando aí com o César. Me pareceu, César, que realmente, quando ele fala de arquivo de repressão, ele está falando, né, dos arquivos da Inquisição. Apesar de ele não deixar claro, mas provavelmente tu indica que sim, né? Gostei bastante da proximidade dele, né, com o Ginsburg, e exatamente por essa proximidade, pelas referências que ele faz ao Ginsburg, por isso também que eu acredito que os arquivos de repressão eles se relacionam à Inquisição, né? Essa proximidade me atraiu bastante, né, para o texto dele. Eu, infelizmente, não consegui ler o outro capítulo completo, e aí ficou algumas coisas perdidas na minha cabeça ainda quanto ao debate anterior. Mas esse interesse, né, assim, eu fiquei bastante interessado em me aprofundar mais, né, nesse livro dele. Na verdade, eu acho que é o meu primeiro contato com Michel Vovelli. Eu não me recordo, talvez eu tenha feito alguma leitura, mas eu não me recordo de outra leitura dele, né? E essa aproximação dele, né, que ele fez aí com o Gizmo, me interessou bastante nessa perspectiva que ele vai trazendo e à medida que eu ia lendo esse capítulo, eu ia me identificando realmente com essa perspectiva da microhistória, né, trazida pelo Ginsburg.
nessa questão, por exemplo, dos arquivos da repressão, né, em que você tem o agente, né, da Inquisição ali como um interlocutor ou um intermediário, porque você não tem a fala direta, né, do indivíduo, do sujeito e que está sendo interrogado, né? Então, não é a expressão direta dele. Ele é representado ou aquilo que ele depõe, né, perante a Inquisição é mediado pelo notário, né? Então, pelo notário, pela palavra do inquisidor, né? Então, você tem um discurso moldado, modelado à linguagem inquisitorial, né? Então, essa é uma das dificuldades que ele aponta e os outros autores, né, que estudam especificamente a Inquisição, não, não tão exatamente a Inquisição, mas que também estudam as classes populares a partir da Inquisição, né, que a intenção, o objetivo é poder chegar, né, à mentalidade, e a gente vai lá para o primeiro capítulo dele, que também eu não consegui terminar de ler, aquele debate que ele faz lá no capítulo, através desses mediadores, né, que são esses sujeitos que estão escrevendo sobre ou escrevendo, mesmo que a partir de um testemunho oral, né, ele precisa moldar a sua própria linguagem aquilo que o interrogado está descrevendo. Então, essa é uma dificuldade, né? Quem estuda, por exemplo, no meu caso, a partir desses arquivos, né, é você identificar, né, esses indícios, esses elementos, né, que não estão ali explícitos, né? Você tem que tentar compreender esses, né, esses mecanismos ou essas formas, né, de escrever, de discurso dos agentes da Inquisição para poder chegar a esses aspectos das classes populares, né? Ele cita, né, os andarilhos do bem, o caso do queijo dos vermes, né, que é o caso de Menóquio, né, a tentativa dele de chegar, né, à mentalidade, né, de popular ali no século XVI naquela região que ele está estudando aqui, o Menóquio está inserindo, né? Então, assim, da minha parte, em relação a esse livro, eu fiquei bastante interessado e, assim que possível, não sei se vai ser possível para o momento, poder me aprofundar mais, fazer a leitura completa lá do primeiro capítulo, se possível, fazer a leitura completa desse livro, né? Eu não sei se vai ser possível no momento, já para tentar inserir ainda na dissertação, mas ficou da minha parte bastante interesse em conhecer mais né, o autor, esse livro e sobre a temática, né, sobre essa temática religiosa que ele escreveu, especialmente nessa relação que ele trouxe com o Ginsburg e aí trazendo a microhistória, o acesso à perspectiva popular a partir desses arquivos, em especial no caso de repressão, ou outros, né, como ele cita as visitas pastorais e etc. O caso do Rabelais eu achei bacana que ele cita, né, porque você tem uma perspectiva lá em Fever, né, lá na primeira geração, e aí o Mikhail Bakhtin traz outra perspectiva, que é também um autor utilizado pelo Ginsburg. Assim, bastante aspectos do texto dele me interessaram e despertou em mim o interesse em dar continuidade à leitura desse texto e de possíveis outros textos também. É isso. Tudo bem, Jadson, nas promessas, mas está valendo, né? Olha só, a gente tem um textinho bem bacana do Petrônio Domingues, já há um tempo que eu li ele, já não lembrava mais, eu vou botar aqui para vocês. Chama Cultura Popular, as construções de um conceito na produção historiográfica. Ele é muito bom, porque ele faz uma síntese de grande parte desses debates. Olha, o endereço está no Cielo, foi publicado já faz um tempo, e eu acho que ele chega a mencionar aquele debate entre o Burke e o
Ginsburg, que eu tinha falado, onde que está? Rafael Samuel, é História Popular e História do Povo, que é esse livro, História Popular e Teoria Socialista. Esse material, deixa eu ver se eu acho aqui, não achei. Eu tenho, com certeza, a xerox disso, porque eu li na graduação, numa aula que eu fiz com um professor, que eu esqueci o nome agora, eu deveria lembrar, mas enfim. E dá uma procurada, a gente de repente encontra. Se não encontrar, eu vou ver se eu desenrolo. Porque foi num evento e eles transcreveram o debate entre o Burke e o Ginsburg. Então tem a fala de um, a fala do outro, réplica, tréplica, sabe? Aquela coisa emocionante. E é de 84. Eu acho que ajuda. Tanto o texto esse artigo do Petrônio, quanto esse debate aí mais avançado da galera, né, na disputa das interpretações. Fabrícia, Tina, comentários? Não? Olha lá, Ufopiana, vamos pegar no pé. Altina, meu bem, não sei se a Tina está no trabalho. Tina, também não. Gente, que vexame. Mas ok, nós rendemos uma horinha de voo velho aqui, precisamos pensar melhor, de fato, nessas leituras. Eu acho que tem a ver muito com a prática nossa historiográfica em torno dos temas, algumas reflexões, que acaba ficando realmente bastante tangenciado, né? Não é os nossos objetos normalmente, ou a gente não tem essa perspectiva ao lidar, né? Porque quando a gente está lidando com por exemplo, as religiões afro-brasileiras, eu parto do princípio que são religiões que estão dentro do universo popular, mas você acaba trabalhando elas, né, como religiões mesmo, que estão aí abrangentes e participam delas pessoas de classes diversas, etc, etc. E aí esses recortes, essas discussões, elas vão fugindo desses aspectos, dessa preocupação, né, em torno da chave dos problemas que ele traz aqui no texto, e vai indo para outros lugares, né. Mas eu acho bastante válido também, eu imagino que quem está trabalhando com esses temas, eu acho que um debate que o Pedro fez, quando ele estava trabalhando com Canudos, e numa disciplina que ele ministrou na pós-graduação, não foi, meninos? César e Jadson? Eu acho que ele chegou a aprofundar elementos dessa discussão da cultura e da religião popular também. Isso. Aí foi, não foi? Pois é. Então, a gente precisa ficar atentos mais, né, e, de repente, aproveitar aí os insights que vão trazendo para a gente nas nossas produções específicas, né? Uhum. Tudo bem? Mais alguma coisa? Professora, assim, eu queria aproveitar o momento, assim, para fazer uma... Na verdade, é, é mais um desabafo, né? Mas tudo bem. Relacionar... Porque essa parte do Michel Bouvet me fez muito refletir sobre a questão do trato, né, com alguns com Trato as fontes, a com as fonte? fontes, isso, porque às vezes nós enquanto historiadores, né, estamos trabalhando com uma determinada fonte e tipo a gente tá tão focado em comprovar as nossas ideias, teses, que às vezes a gente pega um vestígio de uma cultura popular, de uma prática marcada pela religiosidade popular, a cultura popular, enfim, e, e tenta enquadrar naquilo que a gente quer. Né? Eu estou pensando, assim, eu estou trazendo isso porque recentemente eu li um texto cuja autora trabalhava com alguns cordéis, né, que outras produções já destacavam que aqueles cordéis trazem representações pejorativas, né, relacionadas aos protestantes, e tipo, os termos que ela utilizou, né, no que essa autora utilizou, ela associou a cultura,
como formas pejorativas a religião afro e a Jurema, né? Ela menciona isso no texto dela, sendo que, como eu disse, né? Tem outras produções, né? Tem outras dissertações já de mestrado, tese, de doutorado, né? Que trabalham com as mesmas fontes que ela e já tem uma perspectiva diferente. Aí eu não sei se é também essa questão com relação ao trato das fontes, o olhar, certo? Certo que a gente, enquanto pesquisador, tem, porque querendo ou não, assim, a gente sabe, né, que mesmo olhando nos jornais, talvez assim, passe alguma coisa despercebida dos nossos olhos, e tipo, que outra pessoa que for trabalhar com uma perspectiva diferente for olhar aquela mesma fonte, vai ter uma outra compreensão. Que eu até eu até eu até levei em consideração a isso, né? Que foi o olhar dela, mas só que ao mesmo tempo eu, eu fiquei meio preocupado relacionado com relação ao trato, né? Ao trato das fontes, porque, como eu disse, né, que já existia outras produções antes desse texto, antes da publicação desse texto dela, que supostamente ela poderia ter tido acesso, e se ela teve acesso, ela não mencionou. E eu não sei se isso também foi intencional, aí eu fiquei até um pouco preocupado em relação a isso. Tá, mas aí você está contando a história, não está contando o santo, para variar? Quer dizer, está contando o milagre, não está contando o santo, mas ok, não tem que ficar, né? Não tem que falar agora, assim, depois você conta. Mas a questão é, assim, uma coisa pode ser uma limitação metodológica, outra coisa é a interpretação que traz preconceito. Aí já a discussão, ela é muito mais, talvez, ideológica na disputa, né? De um tipo de visão de mundo que está sendo defendido ali, perspectiva, do que, de fato, um equívoco de análise, assim. Você pode ter uma pobreza de análise, mas uma coisa é você ter uma análise fraca, outra coisa é você ter uma análise mal intencionada, né? Então, acho que você não precisa ficar preocupado. Acho que o bom é que você tenha percebido essa sutileza aí, ou talvez não é tão sutil, né, pode ser bem explícito, mas que você tenha percebido isso, e ignorância nem sempre é desculpa, né, para intolerância e preconceito. Então, é bom mesmo a gente ficar atento, e se é desconhecimento em relação aos sentidos, a uma prática específica de uma religião, etc., você tem que buscar se informar para entender dentro da cosmologia, da cosmogonia, né, dentro da perspectiva interna da religião, os sentidos que ela traz, né? Agora, enfim, da forma como você apresentou, eu só posso especular nesse sentido, né? A gente não sabe, né? Mas vamos tomar cuidado, pessoal, para não ficar reproduzindo preconceitos, que isso é o pior coisa que a gente poderia fazer, porque nós sabemos que reforça estereótipos que têm uma consequência muito concreta na vida social. Então, o nosso papel não é esse, né? A gente está na luta para transformar esse mundo e acabar com essas mazelas, né? Mas, enfim. Alguns comentários finais para a gente fechar, então, a sessão de hoje? Considerações, recados, lamentações, outras? Não? Bem, pessoal, então agradeço demais a presença de vocês. Vamos nos preparar para seguir nas atividades ainda. Daqui a 15 dias nós teremos uma outra reunião, acho que no dia 3 de maio, se não me engano, vai ser já, nós vamos voltar para os debates da produção do nosso coletivo, e eu acho que é Vanessa Elisa que está na roda, né, se eu não me engano. Então, vamos nos comunicando e... A Vanessa pode falar. A Vanessa não já apresentou? Sim, mas ela tinha... Não, ela pediu para trocar de data, lembra? Sim, ela ia ser a primeira, aí ela trocou comigo.
Aí depois ela pediu para... Era o sim. Fernando. Era o Fernando. É o Fernando. Desculpa aí, Tem gente. que, Não é Fernando Pinheiro. tem Ele que que, vai entrar na roda. tem que lembrar ele. Vamos lembrar, pode deixar. Tá certo, pessoal. Descansem. Boa tarde. Bom café da tarde. Quem for tomar café da tarde. E vamos nos falando. Eu agradeço se ajudarem lá na divulgação do nosso evento, viu? Beijo grande para vocês. Tchau, tchau, pessoal. É muito bacana.